Boa noite a todos. Nossa equipe é composta por mim, Antônia Nayara, e minhas colegas Jéssica, Luciana, Lohane e Rayane. O nosso trabalho é sobre os lipídios. Como falei anteriormente, né, o nosso trabalho é sobre lipídios, e aqui nós temos uma breve introdução, o que vai acontecer durante a nossa apresentação, né? Nós iremos explicar a importância dos lipídios na biologia e na nossa saúde e apresentar também a estrutura geral dos lipídios e a sua classificação. Então, para darmos início, tenho uma pergunta: o que são lipídios? E já interrogo a vocês de novo. Qual a sua natureza com a química? Bom, voltando à primeira pergunta, sobre os lipídios, né? Os lipídios são moléculas orgânicas que são insolúveis em água, mas que se dissolvem em substâncias orgânicas. Temos como exemplo o álcool e a acetona. E em relação à sua natureza com a química, né? Os lipídios, eles são predominantemente formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Existem outros que na sua cadeia ele se encontra em outros elementos, né? Suas funções, elas estão ligadas diretamente com o fornecimento de energia e a síntese dos hormônios, que é a testosterona, a progesterona e os sais biliares. São moléculas mais eficientes, né? Como reserva energética. E uma das funções também é o isolamento térmico, que garante a proteção contra as temperaturas baixas e auxilia na temperatura corpórea, né? Temos também, né, uma das funções que é a proteção dos órgãos, que através da gordura visceral, os órgãos internos eles são protegidos. E os componentes da membrana, né? Os principais são os fosfolipídios e o colesterol, as proteínas e os grupos de carboidratos. Na classificação dos lipídios, nós temos os lipídios, eles podem ser classificados, né, em 3 grupos: simples, compostos e derivados. Temos os ácidos gráficos, né? Os triglicerídeos, os fosfolipídios, os lipídios complexos e os esteroides. Agora eu vou falar as características de cada um deles, né? O esteroide, ele é o responsável pela reposição de testosterona. Temos os esteroides naturais, e o mais importante é o colesterol. E seus derivados, né? Como os hormônios sexuais feminino e o masculino, o estradiol e a testosterona. A sua estrutura ela é básica, com 17 átomos de carbono, que é dispostos em 4 anéis ligados entre si. Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, moléculas polar, né, ou hidrofílica, que tem afinidade por água. Hidro, né, já remete à água, certo? E tem também uma cauda formada pela cadeia de ácidos gordos, que é uma cadeia apolar, ou hidrofóbica, que se repele da água, né? Diferentemente da apolar. Os triglicerídeos, eles são gorduras no nosso sangue. Devido a essa gordura, temos problemas como obesidade, diabetes, hipertensão, entre outros problemas graves. Aqui temos 3 estruturas, onde apresenta radicais de ácidos gráficos saturados, só com ligações simples, né? Como vocês podem ver. Se for uma gordura, certo? Se for uma gordura, são ligações simples. Se for um óleo, predominará radicais de ácidos gráficos insaturados, que possuem ligações duplas ou triplas. Como na segunda estrutura nós temos uma ligação dupla,
ela é uma estrutura monoinsaturada. E na terceira estrutura, temos duas ligações duplas, chamada de poliinsaturada. Poderia ser também uma ligação tripla, né? Mas, né, referente ao exemplo, nós temos só uma ligação dupla. O nosso último exemplo, que é os ácidos gráficos saturados, e o próximo é os ácidos insaturados. Nos ácidos gráficos saturados, ele não possui ligações duplas, somente ligações simples, né? E geralmente são sólidos a temperatura ambiente. Esse outro exemplo aqui, nós temos a molécula insaturada. Ela possui uma molécula, né, para ser insaturada, ela tem que possuir uma ou mais ligações duplas, né? E os insaturados possuem uma ou mais duplas ligações. Mono é uma ligação dupla, né? Ele se classifica como uma ligação dupla. Por exemplo, monoinsaturado, né? Como eu falei anteriormente. Ou poliinsaturados, duas ou mais ligações. Uma de suas características dos ácidos gráficos insaturados, a primeira, né, que é os saturados, eles são geralmente sólidos, e os insaturados é líquido a temperatura ambiente, diferentemente, né, dos saturados. E agora eu passo a palavra para a minha colega Lohane. Olá, eu me chamo Lohane, né, vou dar continuidade sobre o conteúdo de lipídios. E agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura e propriedades dos lipídios. Os lipídios, eles são ésteres, ou seja, são elementos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. Eles são compostos por uma molécula de ácido, que é o ácido gráfico, e um álcool, que é o glicerol. O éster é insolúvel em água, porém ele se dissolve em álcool, éter, acetona e cloroformo. Existe uma grande variedade de lipídio, conforme a estrutura química. De qualquer forma, é muito importante mesmo, gente, destacar que todos os lipídios contêm pelo menos uma cadeia de hidrocarbonetos, ou seja, uma ligação de átomos de carbono e hidrogênio. Com o final ácido, a grande maioria dos lipídios conta com longas cadeias de hidrocarbonetos, que não são solúveis em água. Por isso, existem alguns tipos de lipídios, que são os lipídios. Eles são construídos, como foi dito, né, a partir dos ácidos gráficos. Sua variação ocorre em função do tipo de álcool. Assim, eles são classificados em glicerídeos, fosfolipídios, esterídeos e cerídeos. Como vocês podem ver, a estrutura deles é aí na imagem. Os lipídios mais simples são os triglicerídeos ou triacigliceróis. Eles são compostos por 3 ácidos gráficos unidos com ligação éster ou glicerol. Os ácidos gráficos, eles são estruturas que armazenam energia e também são chamados de gordura de reserva, onde também eles são muito eficientes para o isolamento térmico. Os fosfolipídios, eles resultam da união de lipídios com fosfato. Eles estão presentes na estrutura de membranas celulares. Já os esterídeos, são grupos mais complexos de lipídios, onde eles possuem 4 anéis e estrutura química contendo um ciclo pentano e o fenantreno e um núcleo cíclico, como o colesterol. Já os cerídeos, eles têm uma função muito protetora e impermeabilizante, que é o caso do cerum, popularmente conhecido, né, como a cera do ouvido, que é produzido pelas glândulas sebáceas para a proteção auditiva. Os cerídeos, eles também são presentes na superfície das folhas, no corpo de alguns insetos e até na cera produzida pelas abelhas. Em lugares, né, que a gente acha que não tem nada a ver, está ali, né, presente. Dando continuidade, né, sobre o assunto estrutura e propriedade dos lipídios. É importante destacar também que os lipídios são compostos com estruturas moleculares variadas, apresentando diversas funções orgânicas, que é uma reversa
energética, que é uma fonte de energia para animais hibernantes, que são aqueles animais que dormem durante o frio, né? É também um isolante térmico para os mamíferos, além de colaborar na composição da membrana plasmática celulares, que são os fosfolipídios, que são substâncias cuja característica principal é a insolubilidade em solventes orgânicos, que são aqueles apolares, apresentando natureza hidrofóbica, ou seja, aversão à molécula de água. Essa característica é fundamental, é de suma importância, né? Que o organismo ela possua considerável concentração hídrica. Isso porque a insolubilidade ela permite uma interface mantida entre o meio intra e o extracelular. Os lipídios eles podem ser classificados em óleos, que são substâncias insaturadas, e gorduras, que são substâncias saturadas. São encontrados nos alimentos tanto de origem vegetal quanto animal, como nas frutas. Um exemplo é o abacate e o coco, na soja, na carne, no leite e nos seus derivados também, como na gema de ovo. Em geral, né, todos os seres vivos eles são capazes de sintetizar lipídios. Porém, né, no entanto, algumas classes elas só podem ser sintetizadas por vegetais, como é o caso das vitaminas lipossolúveis e dos ácidos gráficos essenciais. Como já tinha dito, né, os lipídios eles são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos gráficos e o álcool, tais como óleos e gorduras. Eles são solúveis em água, mas eles se dissolvem em solventes orgânicos, como benzina e éter, e apresentam coloração esbranquiçada ou levemente amarelada. De acordo com a natureza do ácido gráfico e do álcool, que formam lipídios, eles podem ser classificados em 4 grandes grupos, que é o simples, complexos, derivados e precursores. Os lipídios simples, ou ternários, são compostos apenas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os lipídios complexos ou compostos, além de possuir os átomos presentes nos lipídios simples, apresentam átomos de outros elementos, como o fósforo. Os lipídios precursores são formados a partir de hidrólise de lipídios simples e complexos. Já os derivados, por sua vez, né, são formados após transformações metabólicas sofridas pelos ácidos graxos. Utilizando como critério o ponto de fusão, né, a gente pode classificar os lipídios em 2 grandes grupos, as gorduras e os óleos, como já tinha dito. As gorduras são sólidas, em temperatura ambiente, e são produzidas por animais e seus ácidos gráficos são de cadeia saturada, ou seja, por ligações simples. Já os óleos, por sua vez, são líquidos em temperatura ambiente, fabricados por vegetais, como já tinha falado, e seus ácidos graxos possuem cadeia insaturada, ou seja, apresentam dupla ligação. Os lipídios eles apresentam várias funções, como composição das membranas biológicas, que são todos os tecidos que apresentam lipídios em sua composição, uma vez que a membrana das células é formada por fosfolipídios. Outro ponto é o fornecimento de energia, que quando comparando os carboidratos, os lipídios, eles liberam em média 2,23 vezes mais energia quando oxidando, onde a gente estima-se, né, que cada grama de gordura seja responsável por liberar cerca de 9 cal, né? Já uma grama de carboidrato produz apenas 4 cal. Vale destacar, no entanto, que o metabolismo energético dos lipídios ocorre de maneira secundária ao dos carboidratos. Outro ponto, né, que eu já tinha citado, que são os precursores de hormônios de sais biliares, que são os lipídios que estão relacionados com a produção do hormônio esteroides, né, tais como a testosterona, progesterona e a estradiol, que também se relacionam com a produção de sais biliares, compostos que agem como detergente, ajudando no processo de absorção de lipídios. O transporte de vitaminas lipossolúveis, que eu já tinha citado lá na frente, que são os lipídios onde transportam vitaminas, que são solúveis em gordura, como a D, a E e a K. Outro ponto, né, é o isolante térmico e físico. Os lipídios eles garantem proteção contra as baixas temperaturas e contra os choques mecânicos.
Tem a impermeabilização, né, de superfícies, onde os lipídios eles impermeabilizam, evitando a desidratação. Que é um bom exemplo são as ceras, né, contratam na superfície dos frutos. Percebe-se, portanto, que os lipídios eles são moléculas importantes para os organismos vivos, né, incluindo-se o homem. Sendo assim, é recomendado, né, a realização de dieta que restringam esses nutrientes de alimentação, e vale destacar também que, no entanto, que o consumo exagerado pode trazer risco à saúde, como aumento de chances de infarto em decorrência de aterosclerose. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que a gente tira, tá bom? Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Rayane e, dando continuidade à nossa abordagem aqui sobre lipídios, eu vou falar um pouco para vocês sobre a digestão e a absorção dos lipídios. A digestão, pessoal, começa na boca, mesmo que não seja de forma direta. Como assim, Rayane? Você tá lá, né, comendo seu bom hambúrguer, como a menina aqui dessa imagem, e nesse hambúrguer a gente contém lipídios, ou seja, ele contém gorduras. Ao chegar na boca, esse hambúrguer ele vai ser degradado pela ação das enzimas que contém na saliva, onde essa ação vai ser uma ação química. A partir disso, na nossa boca a gente também tem os dentes e a língua que vão funcionar como uma ação mecânica, triturando ainda mais esse alimento, o transformando em partículas menores. Dessa forma, justamente através da mastigação e da insalivação, a gente tem um bolo alimentar, que o bolo alimentar ele vai trafegar, né, pelo nosso corpo até chegar no nosso estômago. Bom, Raine, mas todo esse processo é chamado de quê? Todo esse processo que eu acabei de falar que acontece na nossa boca, pessoal, é chamado de lipase lingual. Porém, essa lipase lingual ela é considerada uma lipase fraca, ou seja, por mais que ela faça parte de toda o processo ali para haver a digestão e a absorção dos lipídios, não é essa lipase que vai ser responsável por essa digestão, por essa absorção. Ela só vai ajudar, né, como fosse uma primeira etapa, porque justamente desde a boca, com a ação da saliva e dos dentes, a gente já tem um pouco da trituração desse alimento para transformar em partículas menores para o nosso corpo ser mais fácil dele absorver. Saindo da boca, pessoal, esse alimento vai passar pela nossa faringe, pelo nosso esôfago, por meio dos movimentos peristálticos do nosso corpo, até chegar no estômago. Ao chegar no estômago, a gente tem o que se chama de lipase gástrica, mas também, como a lipase lingual, essa lipase também não é capaz de absorver e nem digerir os lipídios desse alimento, justamente pela ação do pH, porque o pH do estômago ele é considerado muito baixo, ou seja, muito ácido, devido à presença do ácido clorídrico que a gente contém lá naquele ambiente. E justamente esse ácido ele vai dificultar a ação, né, dessa lipase sobre os lipídios. Assim, não vai ocorrer a digestão e nem a absorção. Porém, vale ressaltar que quando a gente é bebê, essa lipase gástrica ela é capaz de absorver os lipídios que vêm lá do leite materno. Porque quando a gente é criança, digamos assim, esse ácido presente lá, o pH dele é mais neutro, ou seja, então ele não vai inibir a ação dessa lipase sobre os lipídios, fazendo com que eles sejam absorvidos. Porém, conforme a gente vai crescendo, o nosso estômago ele vai se desenvolvendo, esse pH ele vai ficando mais baixo, e a partir disso, os lipídios eles não conseguem ser mais absorvidos. Mas vocês devem estar se perguntando, Rayane, se o estômago, né, recebe o alimento, e não é lá que é absorvido esses lipídios, como é que eles vão ser absorvidos, né? Bom, pessoal, o nosso corpo é tão impressionante que sai lá do estômago, né, o alimento, e ele vai direto para o duodeno, ou seja, para o intestino delgado. Na segunda porção do duodeno, o pâncreas ele vai liberar várias enzimas, não só a lipase, mas outras enzimas. E essa lipase, como é chamada lipase pancreática, que vem lá do pâncreas, ele age sobre esses lipídios e a maioria desses lipídios, ou seja, 98% deles, são absorvidos e são transformados em triglicerídeos. Rayane, mas esse processo é muito complicado, né? A gente vai conhecer o passo a passo dele agora. Vamos conhecer um pouco sobre esse processo, o passo a passo dele. Chegando aqui, né, o lipídio chega lá no estômago. Só que no estômago a gente tem a presença do ácido. E justamente o nosso corpo já envia do nosso estômago lá para o duodeno, ou seja, aqui para o nosso intestino delgado. E vocês devem estar se perguntando, Rayane, se o alimento chegou no estômago, o estômago é ácido,
ele vai chegar lá no duodeno também ácido. Como é que o duodeno vai receber esse elemento se o duodeno não, digamos assim, não foi feito para receber um alimento, digamos assim, com pH ácido? Pessoal, o nosso corpo ele é tão impressionante que o duodeno, ele libera a secretina. Que essa secretina, ela atua sobre o pâncreas, como vocês podem ver aqui, o pâncreas está abaixo do estômago. E o pâncreas, ele vai liberar bicarbonato de sódio lá no duodeno. E ele vai, assim, neutralizar esse ácido que antes veio lá do estômago. É muito impressionante, né? E a partir disso, a segunda etapa desse processo, no qual chegou no duodeno, o ácido foi neutralizado, né, naquele alimento, o corpo vai mandar agora um sinal lá para a vesícula biliar, ou como a gente mais conhece, para a bile. E a bile, pessoal, vai ser um dos processos também aqui importantes, porque ela vai funcionar como um detergente. Como assim, Rayane? O lipídio é uma gordura. Eu trouxe aqui um exemplo de uma pessoa limpando uma panela, digamos assim, engordurada. Você vai conseguir desprender essas partículas de gordura da panela somente com água? Não, né? Justamente a gente utiliza o sabão justamente para facilitar esse desprendimento da gordura da panela. Porque justamente o detergente ele vai envolver essa gordura, vai quebrar essa gordura em partículas menores e vai fazer com que seja fácil ali de você limpar a sua panela. Por isso que você utiliza o detergente. Nesse processo aqui, a vesícula biliar vai funcionar da mesma forma. Ela vai pegar esse lipídio, vai quebrar ele em partículas menores e assim vai facilitar a digestão. Essa etapa é chamada de emulsificação. A partir disso, agora que se tem as partículas menores, vem o pâncreas com suco pancreático e, em especial, a lipase pancreática. E assim, essa lipase pancreática vai atuar nos lipídios, quebrando esses lipídios em partículas ainda menores. O que já era pequeno ficou mais pequeno ainda, não é verdade? E principalmente, como eu já falei lá no início, né, transformando a maioria dos lipídios em triglicerídeos. Vale ressaltar que os triglicerídeos, né, como já foi falado aí pelas meninas anteriormente, é formado por 3 ácidos graxos e um glicerol. Por isso, pessoal, que muitas vezes em exames de sangue, né, exames de rotina, quando a gente está fazendo, o médico avalia seus triglicerídeos e quando eles dão alto, né, o médico já fala assim, olha, se quer sinal de alerta, você tem que mudar a sua alimentação, porque a sua taxa de triglicerídeos está muito alta. Ou seja, você está comendo muito alimentos gordurosos e a partir disso, o corpo ele está digerindo, né, essa lipase pancreática, vai quebrar esses lipídios e a partir disso a gente vai ter uma taxa muito grande de triglicerídeos no nosso sangue. Por quê? Porque justamente a gente está quebrando muitas gorduras dentro do nosso corpo. Ou seja, a lipase pancreática vai estar limpando muitas gorduras, quebrando muitas gorduras do nosso corpo, transformando em muitos triglicerídeos. Transformando esses lipídios em muitos triglicerídeos. Então é muito importante a gente também ter uma boa alimentação para que essa taxa permaneça normal do nosso corpo. E aqui, pessoal, só foi um exemplo que eu quis trazer para vocês, né? Como é formado um triglicerídeo, que é justamente por 3 ácidos graxos, como vocês podem ver aqui, e uma molécula de glicerol. E também vale ressaltar que não é 98%, né? A maioria dos lipídios é transformada em triglicerídeos. Porém, essa quebra durante lá na limpase pancreática também transforma esses lipídios em outras enzimas, como a fosfolipase A2, colesterol esterase, que também eles ajudam a quebrar os fosfolipídios, e o próprio colesterol, que também é proveniente, né, dos lipídios. E assim fica também mais fácil do nosso corpo absorver esses lipídios. E vale também ressaltar, pessoal, que existem outros processos também bioquímicos até chegar no nosso sangue, porque justamente, além do nosso corpo absorver, o sangue em si recebe também esses triglicerídeos. Por isso que muitas vezes também existe muito entupimento de veias e muitas doenças no coração, justamente essa taxa também elevada de lipídios no nosso sangue. E depois de todo esse processo, eu trouxe aqui um resumo para vocês internalizarem na mente de vocês como é a digestão e a absorção dos lipídios no nosso corpo. Bom, começa lá na boca, né? A gente comendo o alimento. Esse alimento vai passar pela ação da lipase lingual. Porém, essa lipase lingual ela tem uma pouca ação, ela não consegue digerir
em absorver esses lipídios só é uma parte, né, do processo de absorção, mas não é ela que é responsável por essa quebra e absorção dos lipídios no nosso corpo. Esse alimento vai diretamente lá para o estômago, porém lá no estômago a gente tem a lipase gástrica, que ela é inibida pelo pH, justamente porque é um pH muito ácido, e esse pH dificulta a ação da lipase gástrica. E a partir disso, o alimento ele vai lá no duodeno, vai lá para o duodeno, e no duodeno, os sais biliares, pela ação das lipases lá do pâncreas, né, a lipase pancreática. Aí, a partir disso, lá no duodeno, a gente vai conseguir a digestão e a absorção desses lipídios no nosso corpo, justamente por eu da ação dessa lipase pancreática e dos sais biliares. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Ana Jéssica e vou falar para vocês sobre a importância dos lipídios na alimentação. Em primeiro lugar, os lipídios, eles contribuem com o armazenamento de energia. 1 grama de lipídios na forma de gordura possui 9 quilocalorias, enquanto as mesmas quantidades de carboidratos têm apenas 4 quilocalorias. Sendo assim, as grandes quantidades de energia presentes nos lipídios tornam estes o combustível ideal para as células. Se fizer um exercício prolongado, como andar de bicicleta ou caminhar, a gordura é uma das responsáveis por garantir sua energia. Os lipídios que não foram queimados em atividades físicas, eles são armazenados na forma de gordura. Desta forma, quando é necessário queimar reserva de energia, estes são usados como combustível e evitam que as proteínas, moléculas que possuem outras funções no corpo, sejam gastas. Além de atuar como reserva energética, os lipídios também participam de estruturas em nosso corpo. Por exemplo, os lipídios protegem as células, atuando nas membranas plasmáticas e permitindo que as substâncias necessárias entrem. Outro importante papel que diz respeito às vitaminas A, D, E e K, que precisam de gordura para serem transportadas, o lipídio desempenha este papel de auxiliar no transporte dessas substâncias no nosso organismo. Além disso, os lipídios ajudam no desenvolvimento da retina, crescimento dos neurônios, isolação térmica, produção de hormônios. Como todos podem ter percebido, os lipídios eles são importantes para quase todas as funções do nosso corpo. É importante que alimentos que contêm lipídios, do tipo ácidos graxos, poliinsaturados, né, que a gente encontra aí nos peixes, fitoesteróis, oleaginosas e vitaminas lipossolúveis, A, D e K, façam parte da nossa alimentação pelo potencial efeito benéfico para a saúde. Como eu já falei, os lipídios, ele tem como funções reserva de energia, isolante térmico, ácidos graxos, componentes das membranas celulares, transporte de nutrientes e vitaminas lipossolúveis, isolante que permite a condução do impulso nervoso, protege contra impactos, é precursor de hormônios, melhora sabor e textura dos alimentos. Bom, agora iremos abordar os assuntos sobre gorduras saturadas, insaturadas e também sobre gorduras trans. Vou falar agora sobre a gordura saturada. Bem, o que é a gordura saturada? Ela é um tipo de gordura encontrado principalmente em produtos de origem animal e que em temperatura ambiente apresenta-se em estado sólido. Onde é encontrada a gordura saturada? A gordura saturada ela é encontrada em carnes vermelhas e brancas, principalmente gordura da carne e pele das aves, no leite e derivados integrais, como a manteiga, creme de leite, iogurte, nata e azeite de dendê.
O consumo máximo por dia dessa gordura é de 20 gramas. Quais os efeitos no corpo que essa gordura pode causar? Ela aumenta o colesterol ruim, o LDL, que se deposita nas artérias, elevando o risco de problemas no coração. Sobre a ligação química dessa gordura, cada átomo de carbono mantém uma ligação simples com outro carbono e está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Já a gordura insaturada, ela existe principalmente em vegetais, é líquida em temperatura ambiente. A gordura insaturada, a monoinsaturada, com apenas uma ligação dupla de carbono, e a poliinsaturada, com mais de uma ligação dupla de carbono. Onde é encontrada essa gordura insaturada? Ela pode ser encontrada em azeite de oliva, óleo de canola e de milho, amêndoa, castanha do Pará, abacate, semente de linhaça, truta e salmão. O consumo máximo por dia é de 44 gramas e os efeitos no corpo da gordura insaturada é que ela ajuda a reduzir o colesterol ruim, o triglicérides, tipo de gordura que em níveis elevados pode causar doenças coronarianas e a pressão arterial. A ligação química para essa gordura insaturada, faltam alguns átomos de hidrogênio em sua molécula e por isso ocorre uma ligação dupla entre os carbonos. Já as gorduras trans, elas são um tipo de gordura formada por um processo químico, que é a hidrogenação, no qual óleos vegetais líquidos são transformados em ácido graxo trans, uma gordura sólida. Elas podem ser encontradas na margarina, biscoitos, batatas fritas, sorvete e salgadinhos de pacotes e nos demais alimentos industrializados. O consumo máximo por dia é de 2 gramas. Os efeitos dessa gordura no corpo, ela não faz nada bem à saúde, pois aumenta o colesterol ruim e ao mesmo tempo reduz o colesterol bom. Sobre sua ligação química, é similar ao da gordura saturada, mas os átomos de hidrogênio estão dispostos transversalmente na diagonal e não em paralelo, como ocorre com os ácidos graxos encontrados na natureza. Daí vem o nome trans. Os ácidos graxos essenciais são gorduras, lipídios, essenciais para todas as células do nosso corpo. Eles exercem funções importantes no organismo, incluindo a produção de energia, o transporte de gorduras do fígado para os tecidos do corpo, o crescimento normal das células. Além disso, compõem a formação de estruturas das membranas e da matriz celular, auxiliam na resposta imunológica, participam da regulação de hormônios e transporte de enzimas e ainda proporcionam o crescimento e o desenvolvimento da estrutura de neurônios e na síntese da baía de mielina. São chamadas essenciais porque o nosso corpo não consegue produzi-las. Assim, estas gorduras devem estar presentes na nossa dieta. A deficiência de ácidos graxos essenciais pode acarretar problemas dermatológicos, neurológicos e visuais. Dentre os alimentos que contêm os ácidos graxos essenciais estão fontes de ômega 6, são os óleos de girassol, milho, soja, semente de algodão. Fontes de ômega 3 temos as nozes, castanhas, linhaça, canola, peixes de água fria e óleos de peixe. Para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO-OMS, sugere-se o consumo de 15 a 35% de lipídios em relação à ingestão energética total.
Além disso, no máximo 10% das calorias diárias devem ser oriundas de ácidos graxos saturados, diminuindo para 6% em caso de doença cardíaca. Então é isso, pessoal. Agora a minha colega Luciana vai continuar o assunto de lipídios com vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou a Luciana e vou estar falando para vocês um pouco sobre a desordem lipídica. Alterações morfofisiológicas celulares revisíveis decorrentes de acúmulo e depósitos intracelulares, como lipídios, águas, eletrolitos, proteínas e carboidratos. E pela alteração na síntese do metabolismo ou na secreção lipídica. Se você vai ter um acúmulo de lipídio, água, eletrólitos, proteínas e carboidratos, pode ter certeza que vai acontecer a alteração na síntese no seu metabolismo. E isso vai ocorrer com intoxicações alimentares, dietas descontroladas, distúrbio genético. Essas intoxicações vão acontecer por conta dos alimentos que estão sendo ingeridos incorretamente, que vai fazer alteração na intracelulares do seu corpo. E já as dietas descontroladas são essas dietas que a gente escolhe fazer por conta própria, sem nenhum acompanhamento. Quando a gente faz essas dietas sem nenhum acompanhamento, pode ter certeza que vão ter algumas coisas erradas. Ou a gente vai ingerir demais proteínas, ou menos proteína, ou mais carboidrato, ou menos carboidrato. Isso vai fazer alguma alteração no nosso metabolismo. Isso não é bom, porque às vezes ou ele vai acelerar bastante o metabolismo, ou ele vai diminuir a velocidade do metabolismo. Isso não é bom para o nosso corpo. Porque ele tem que o metabolismo e a síntese tem que estar num padrão. Nem pode estar tão acelerado, nem pode estar tão lento. É fundamental que nem a pessoa tenha sempre intoxicações alimentares por conta de dietas e nem dietas que sejam totalmente descontroladas. E no caso de distúrbio genético, isso é genético. Você vem de gerações e gerações a sua família, já esse distúrbio genético que faz alteração na sua síntese e no seu metabolismo. Captura de ácidos graxos da circulação, dietas hipolíticas, alterações genéticas. Os ácidos graxos são sintetizados por uma sequência repetida de reações, e todas as reações são catalisadas por um complexo enzimático, associando as complexos de um excesso de ácido que vão estar presentes no nosso metabolismo, ligado a proteínas que vão agir em conjunto para catalisar a formação de ácidos, e um consumo maior dessa associação ao desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e tipo 2, cânceres e doenças cardiovasculares, indigestões alimentares de nutrientes e espécies de digestão de gorduras, que vão ser pessoas que têm excesso de gordura e não conseguem emagrecer tão fácil. Já o metabolismo, a produção de lipoproteína vão estar ligados à desnutrição, alcoolismo e agentes tóxicos. E lá em cima, nessa alteração genética, ele já vem com pessoas que têm desnutrição, pessoas que vão estar perdendo peso muito fácil, que não conseguem aumentar o peso, que vai ser o metabolismo de partículas de proteínas, que pode ocorrer através do caminho exogênico ou endogênico, que é uma fonte de origem dietética que mexe com o metabolismo e faz com que tenha um aumento de gorduras livres que não vai acelerar o metabolismo e nem vai diminuir, ele vai ficar um metabolismo neutro. Hipercolesterolemia isolada, quando seu colesterol
ruim, o LDL, está muito elevado, influenciando negativamente no colesterol total. Hipertriglicerídeo isolada quando o nível de triglicerídeo está alto demais. Hiperlipidemia mista quando ambos os níveis estão elevados. Nesse caso, o risco de ocasionar outras doenças é maior ainda. Porque se seu colesterol e o triglicerídeo estiver muito alto, tem um grande nível de sua pressão subir e a pessoa tem um infarto. Então, os dois têm que estar em equilíbrio, nem pode estar muito alto e nem muito baixo, para não estar modificando, alterando outras doenças que você pode ter. Também tem a hipercolesterolemia familiar, que é o paciente, que somos nós, que podem já ter geneticamente essa doença, que vai apresentar a taxa elevada de colesterol ruim devido a condições genéticas que vão além de uma alimentação incorreta, que vem de família, costuma ter elevada taxa de colesterol ruim, mesmo tendo um bom físico, tendo uma alimentação saudável, até mesmo uma pessoa magra com aparência saudável pode ter geneticamente colesterol por conta que vem da família. Como a avó teve, o avô teve, o pai teve, a mãe teve, então essa pessoa tende a ter também colesterol e triglicerídeo por conta disso, por conta da genética. Doença cardiovascular é um termo genético que se designa todas as alterações patológicas que afetam o coração ou os vasos sanguíneos. No termo inclui-se a doença cardiovascular coronária, doença que afeta os vasos sanguíneos, que irriga o coração, e a hipertensão e a arteriosclerose. Eu vou estar apresentando para vocês aqui algumas doenças comuns que conhecemos. Como eu estava falando para vocês, agora eu vou apresentar as doenças mais comuns, como doença coronariana, que decorre de problemas nos vasos sanguíneos que irrigam o coração. Doença cerebrovascular, males que atrapalham a irrigação sanguínea do cérebro. Eu tenho até um exemplo disso, que foi minha tia, que ela estava com essa doença, ela teve que fazer uma cirurgia, porque tinha uma veia dela que estava com essa cerebrovasculação, que é o sangue, que é essa veia que bombeava sangue do coração para o cérebro, ela não estava funcionando, então teve que fazer uma cirurgia para poder essa veia voltar a funcionar. Doença arterial periférica, atrapalha o fluxo sanguíneo nos membros superiores e inferiores. Doença cardiorreumática, danos no coração e válvulas cardíacas como sequência de febre reumática, doenças causadas por bactérias hepatológicas. Cardioplastia congênita é a malformação na estrutura cardíaca presente desde o nascimento. Então, são em crianças que já nascem com essa doença. Eu acho que vocês já até ouviram falar que é quando diz assim, o bebê nasceu com um sopro no coração, ele vai ter que ficar na incubadora e fazer um tratamento até certa idade ou pro resto da vida, ou ele foi preciso fazer uma cirurgia assim que nasceu e vai ser utilizado uma válvulazinha para o coração dele bombear sangue. Essa doença desenvolve desde o útero da mãe, então ela já nasce com essa cardiopatia. Já a trombose é bem comum, a gente vê falar bastante, de várias pessoas que já teve. E essa é a formação e deslocamento de coagulação que pode se mover até os órgãos vitais como pulmões e coração, que vão distribuir sua irrigação. Isso vai ser como todo mundo chama, vai fazer o quê? Vai estar criando secreções ou no pulmão ou no coração.
Gente, é somente isso, nossa apresentação. Tenha uma boa noite, espero que vocês tenham gostado. Aqui uma revisão do que vocês aprenderam hoje nessa abordagem sobre lipídios. Vocês aprenderam hoje sobre o que é lipídios, qual é a estrutura, classificação e propriedade desses lipídios, bem como a digestão e a absorção dos lipídios no nosso corpo, a importância dos lipídios e principalmente sobre as desordens lipídicas. Bom, pessoal, para finalizar, nessa abordagem a gente viu o quanto é importante os lipídios para o bom funcionamento do nosso corpo. E também desmistificamos isso de que muitas pessoas já veem os lipídios como coisas ruins. Não, o nosso corpo ele necessita de gorduras. As gorduras elas servem para muitas coisas, principalmente como uma fonte de energia. Agora, as desordens lipídicas que acontecem no nosso corpo por conta, muitas vezes, da nossa má alimentação, isso aí já é de responsabilidade da nossa parte. Porque tudo demais, né, como diz o outro, é veneno. Então eu trouxe aqui uma frase para ficar como reflexão. A comida, ela é sua aliada, não sua inimiga. Aprenda a usá-la ao seu favor para uma vida mais saudável. Ou seja, você sabendo qual é a função daquela substância, daquela enzima para o seu corpo, você vai saber o que você comer, você vai saber a quantidade do que comer, porque o nosso corpo ele está aqui para fazer um bom funcionamento. Agora, para haver as desordens, né, só basta uma má alimentação, né, ou um mau costume. Então fica aí essa reflexão e muito obrigada pela atenção de vocês.